Essa é uma aula específica para a revisão dos conceitos que nós vimos lá naqueles bimestres anteriores, né? Nos primeiros, quando a gente ainda estava em sala de aula e quando a gente começou a ver os conteúdos de maneira remota. E aqui eu tenho uma listinha desses conteúdos selecionados para estudos. Então, nós vamos rever o que significa estudar uma língua, a lenda e a parábola, as variantes da língua, o apólogo e a fábula, o estudo da sintaxe e a língua oral e língua escrita. Então, vamos lá. Primeiro, o que significa estudar uma língua, né? Como nós bem debatemos, o homem sempre dispôs de muitos recursos para se comunicar, como palavras, gestos, sinais e sons, até expressões, né, fisionômicas. E a esse conjunto de modos e expressões nós chamamos de linguagem, né? Que é o ato de se comunicar. E quando nos comunicamos por palavras, utilizamos a língua, né? Que é o conjunto de signos e regras, que é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos para se comunicar numa determinada comunidade. E como nós vivemos em sociedade, né, e somos sociáveis por natureza, a comunicação é essencial para nós, pois ela permite que nós nos relacionemos uns com os outros. Então, em suma, o que nós temos? Em todo o processo comunicativo, temos a presença de alguns elementos. Entre eles, nós temos o emissor, aquele que emite, ou seja, aquele que manda a mensagem. Nós temos o receptor, né, ou locutário, que é aquele que recebe a mensagem enviada, o código, que é a forma com que se envia a mensagem, e a mensagem transmitida, né, que é o que se quer dizer com ela. E conceitos, linguagem é a capacidade humana de comunicar-se. E ao nos comunicarmos, podemos utilizar a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Nesse tópico aqui, quando a gente fala de linguagem verbal e não verbal, ou até mesmo a mista, nós estamos brincando, né, com as formas de se comunicar nesse mundo. Então, a linguagem verbal é aquela em que eu utilizo palavras, né? Ela está no meu caderno, ela está nas minhas anotações, nas minhas agendas, numa carta, numa apostila. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, gestos, sons, cores, expressões faciais, ela está em anúncios públicos, ela está na música, ela está na sonoplastia de um teatro, por exemplo. E a linguagem mista, que é a junção desses dois, né? Quando você une a linguagem não verbal, ou seja, as cores, imagens, gestos e sons, junto com a linguagem verbal, que pode ser a escrita ou a falada, né? Ou seja, aquela que utiliza palavras. Então, eu tenho essa linguagem mista também em anúncios publicitários, eu tenho em musicais, em peças de teatro, tudo bem? Sempre que utilizamos a linguagem verbal, empregamos um código linguístico, que seria a língua, né? A língua é um conjunto organizado de sinais, de regras e de palavras utilizados por uma comunidade. E basicamente, esse é o conceito, né? Do porquê nós estudamos uma língua, né? Linguagem, língua, tipos de linguagem, código linguístico, tá? São todos conceitos que nós vimos aí no início do ano, nós continuamos vendo, e agora é uma pequena retomada. Então, variantes da língua, vamos lá. Então, a parte das variantes da língua, né? O que é isso? É quando eu tenho uma variação linguística que foge do que é considerado norma padrão. Então, essas variações, elas são decorrentes de fatores como faixa etária, região geográfica, gênero, situação socioeconômica, né? Grau de escolaridade, dentre muitos outros fatores que transformam a nossa língua. Então, essa língua, ela tem um modelo, digamos, universal, né? Que seria o considerado correto ou adequado, e desse modelo eu tenho todas as outras convenções, né? Todas as outras transformações que eu tenho de povos em relação a uma região, né? A faixa etária, a região geográfica, e enfim, essas variações linguísticas são variantes, né? Desvios em relação à língua padrão, e por essa razão, alguns estudiosos chamam de erro a tudo que está fora da norma, né? Enquanto outros consideram esses desvios como algo comum de se ocorrer quando falamos. Pois, como sempre é bom reiterar, né, a nossa língua é viva. Então, vamos lá. O dialeto é a língua ou modo de falar de uma região ou de um grupo social, ficando as diferenças no nível de pronúncia e do vocabulário. Então, por exemplo, nós trabalhamos com tirinhas do Chico Bento, né? O Chico Bento fala num dialeto que é específico de uma região ou de um grupo social, né? Ele fala no dialeto caipira. A variedade de maior prestígio social é a chamada língua padrão,
ou a variedade padrão, que é ensinada nas escolas e geralmente empregada nas situações em que se requer um estilo mais polido, né, marcadamente mais formal, como por exemplo na produção de documentos oficiais, na apresentação de palestras, conferências, né, em textos de divulgação científica. Então, é aquilo que eu falei, existe um modelo e ele é considerado o adequado, né? Se você for precisar consultar qualquer coisa, é nesse modelo que você precisa se basear. Tudo bem? Variedades linguísticas são a forma contrária desse modelo pré-estabelecido, né? São as diversas formas de utilização da língua como resultado das diferenças que ela pode apresentar de acordo com os aspectos sociais, econômicos, regionais, culturais e estilísticos relacionados ao falante. E o uso do dicionário pode nos ajudar muito nesse processo de interpretação e produção de textos. Ele nos mostra as diversas informações sobre as palavras, tais como separação silábica, sílaba tônica, classificação gramatical e diversos significados. E agora o estudo da sintaxe, né? Antes de tudo, a gente precisa entender que a sintaxe é aquilo que estuda a palavra dentro do todo, né? Dentro do contexto. Então, vamos começar por frase, né? O que é a frase? A frase seria toda palavra ou conjunto de palavras que estabeleça comunicação. Então, uma frase pode ser aquela estrutura super bem estabelecida, com sujeito, predicado, tudo bem elaborado, mas a frase também pode ser apenas uma palavra, como, por exemplo, socorro. Essa palavra, se ela estabelece uma comunicação, ela é considerada frase. E eu tenho dois tipos de frases, né? As frases verbais, que são organizadas em torno de um verbo, como, por exemplo, ela chegou cedo hoje. O ato de chegar é o principal dessa frase. Então, aqui eu tenho um verbo que... Eu tenho uma frase organizada em torno do meu verbo, tudo bem? E eu tenho as frases nominais, que são aquelas que não possuem verbo, como, por exemplo, bom dia e socorro. São palavras que sozinhas ainda assim estabelecem um sentido completo, né? A comunicação é feita quando você profere elas, então elas não deixam de ser frase. E daí, no meio desse tanto de frase, né, a gente precisa ver a intencionalidade. Por quê? Porque existem formas, né, por exemplo, para se afirmar, para se perguntar, para questionar indiretamente, para dar uma ordem, e daí para isso a gente tem o que nós chamamos de tipos de frases, né? Então, essa tabela consegue relacionar bem o conceito desses tipos de frases, né? Eu tenho as frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Então, vamos lá. A declarativa, normalmente ela é finalizada com um ponto final, tudo bem? Um ponto. Então, o que faz essa frase declarativa? Ela dá uma informação, como, por exemplo, o gato é preto. Eu estou afirmando, declarando, dando uma informação de que esse gato é preto. Aí eu tenho a frase interrogativa, né? O ponto que eu utilizo nela é o de interrogação. Por quê? Justamente porque ela faz uma pergunta, ela interroga. Então, uma frase de exemplo poderia ser: de que cor é o gato? O gato preto que a gente falou. Exclamativa, né, é aquela que exclama, tá? Então, eu uso o sinal de exclamação para finalizá-la, tá? Ela exprime um sentimento, admiração, surpresa, como, por exemplo, que pelo tão escuro, ainda em relação ao gato, tudo bem? Terminei com um ponto de exclamação e, portanto, tenho uma frase exclamativa. E eu tenho as frases imperativas, elas podem terminar com ponto e com exclamação, tá? Então, aqui, o que ela faz? Ela dá uma ordem ou ela faz um pedido, como, por exemplo, sai daqui, gato, ou vem aqui, gato, tá? É isso, não tem muito mistério. Próximo tópico é a língua oral e a língua escrita, tá bom? A gente fala muito, né, de como estão pontuadas as diferenças da língua escrita e da língua falada, né? Mas o que diferem elas propriamente dizendo? Então, a língua falada é mais espontânea, ela abrange, ou seja, ela abre a comunicação linguística em toda a sua totalidade. E, além disso, ela é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, né, incluindo fisionomias. Então, na língua falada, eu tenho muito mais liberdade de usar, por exemplo, gestos, né, de entonar a minha voz para que o sentido seja completo. Já na língua escrita, não funciona dessa forma. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. Então, a língua escrita, ela precisa ser muito mais estruturada, né? Muito mais organizada para que todas essas coisas que nós deixamos muito mais claro na língua falada sejam perceptíveis na língua escrita.
Tudo bem? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, que costumam surgir aí nesse meio de língua falada e língua escrita. Então, ó, tem-se o costume de, na fala, substituir a letra E por I e o O por U, em fim de palavras ou em sílabas tônicas. Aí eu tenho os exemplos, ó, na expressão oral, que é a expressão falada, ele diria, por exemplo, ele não entende o que aconteceu comigo. Enquanto na expressão escrita, seria, ele não entende o que aconteceu comigo, tá? Tem outras ocorrências também, como, por exemplo, a tendência de não falar completamente alguns verbos conjugados no tempo passado. Aí aqui eu tenho um exemplo na língua falada, ó. Ela chegou atrasada e nem tomou café. E na expressão escrita ela chegou atrasada e nem tomou café. Outra ocorrência também, que é aquela que se costuma suprimir a letra R no final dos verbos no infinitivo, como no exemplo da língua falada, meu amigo quer fazer um curso de inglês, enquanto na expressão escrita seria, meu amigo quer fazer um curso de inglês. Tudo bem? E aqui estão os gêneros textuais, né, que nós mais trabalhamos nesse período, né, que são a parábola, o apólogo e a fábula. Então, o que eu fiz? Eu coloquei-os numa tabela, né, de modo que vocês possam diferenciar, né, o que é comum para cada um desses três gêneros e o que é diferente. Então, vamos lá, ó. Um de cada vez. Então, vamos lá. Na parábola, no apólogo e na fábula, eu tenho textos curtos e uma narrativa breve. Por quê? Porque eu não preciso me estender. É uma história que tem normalmente poucos personagens, né? Tem apenas um lugar só e ela se desenvolve ali. Então, é característico desse tipo de texto que eles sejam curtos. Todas as três me dão um ensinamento, uma lição de moral ou um princípio a ser mostrado, né? A ser validado nessa história. Por quê? Porque é uma história que gira em torno de um ensinamento, né? De como as experiências nos levam a essas reflexões. Tudo bem? Aqui eu já começo a chegar naquela característica, né? Que já não é tão comum em todos eles. Mas esse daqui, basicamente, é o que difere cada um desses gêneros, tá? Então, vou por vez. Na parábola, eu tenho personagens seres humanos, tudo bem? Como que a história se desenrola aqui com esses personagens seres humanos? Eu normalmente uso lugares e pessoas para representar a mensagem que se quer passar. Eu faço uma comparação e uma analogia. Eu uso pessoas e situações para mostrar, né, com as experiências dessas pessoas, como aquilo que eu defendo, aquela virtude, né, aquele ensinamento é válido, tá bom? E esse gênero textual data desde os eventos bíblicos, né? Foi um gênero bastante utilizado por Jesus. Por quê? Porque era a maneira mais fácil, né, de despertar a empatia no seu público. Então, quando Jesus fazia aqueles sermões da montanha, né, ele contava histórias que pudessem tocar o coração daqueles que estivessem escutando, para que eles pudessem entender, né, como que esse ensinamento e lição de moral poderia ser provado por meio dessas histórias, né, de comparações e analogias. Tudo bem? Aí depois no apólogo, o que difere o apólogo da parábola? Os personagens, né? Enquanto na parábola eu tenho seres humanos, no apólogo eu tenho objetos, seres inanimados, como ideias, sentimentos. Então aqui eu tenho uma gama muito vasta para usar como os personagens, tá bom? Esses personagens normalmente apresentam características humanas. Então, por exemplo, eu tenho histórias em que a lua se desentendeu com a terra, em que a melancolia deu aula para uma agulha, em que uma linha e uma agulha ficavam brigando para saber quem era a protagonista, né, na arte de coser. Aqui não há exatamente o surgimento específico, né? Mas também é possível encontrá-lo nas passagens bíblicas, tudo bem? E eu tenho a fábula, né? A fábula me traz personagens animais, tá? Que é o que difere do apólogo, que trabalha com objetos e seres inanimados, e da parábola, que trabalha com seres humanos. Então, esses personagens animais, eles normalmente retratam tipos humanos, né? Eles me trazem personagens com características humanas. Então, eles vão falar como os humanos, eles vão raciocinar como os humanos, né? Eles terão razão como os humanos e, por exemplo, serão espertos, serão vingativos, serão egoístas, como tipos humanos também. Que é esse o papel dos personagens animais na fábula, né? Eles retratam tipos humanos como o egoísta, o ingênuo, o espertalhão, o sábio, o astuto, o vingativo. Normalmente é um personagem, né? É um animal que vem para representar esse tipo.
Não é como se ele tivesse, por exemplo, uma personalidade fora disso. Ele é o tipo e eu preciso de um personagem para dar uma roupagem para esse tipo, tá bom? A fábula, ela data desde os gregos, né? E inicialmente foi publicada como forma de crítica à sociedade. Então, vejam bem, se eu vivo numa sociedade em que tem, por exemplo, um espertalhão, e eu quero falar sobre esse espertalhão, mas eu não quero deixar claro que eu estou falando sobre ele. O que eu posso fazer? Eu posso achar um animal que tem esses traços de espertalhão e colocar na minha fábula. Assim eu não vou dar na cara de que eu estou falando do espertalhão que convive comigo na sociedade, mas ainda assim não deixa de ser uma crítica a essa sociedade em que eu vivo. Tudo bem? Então, basicamente, esses serão os conceitos que nós iremos rever para essa aula, tá? E, para fixar esses conceitos, nós iremos fazer novamente algumas questões da apostila, né? Específica. E para fixar esses conceitos, nós iremos fazer algumas questões específicas da apostila. Então, vamos lá. Ó, nós começaremos na página 34, tá bom? Aqui tem exatamente o tipo de revisão que eu passei para vocês nos slides, tá bom? E na 1 vai me perguntar qual é a relação que podemos estabelecer entre língua e linguagem. Lá naquela parte que a gente fala, né, do porquê é importante estudar uma língua. Então, aqui, o que vocês farão? Vocês pegarão o significado de língua, tá? E o significado de linguagem e me dirão aqui o que elas são e que relação há entre elas duas, tá bom? Elas são parecidas? Elas se complementam? Como que funciona? Aí dessa 1, a gente vai vir direto para a questão 4, tudo bem? Na 4 tem assim, ó, leia o cartão abaixo e responda as questões. Então eu tenho um cartão, tá escrito de João, desculpe o atraso, para Marcos. Aí eu tenho um relógio, né, e palavrinhas escrito tic-tac aqui de forma desordenada. Daí aqui tá, por exemplo, desculpe o atraso, mas como presente fora das datas especiais é melhor, decidi esperar para lhe desejar feliz aniversário e muitas felicidades, tá bom? Então, aqui, o que vocês irão fazer? Ó? Quando lemos um texto, também participamos de um processo de comunicação. Identifique, portanto, no cartão acima, os elementos da comunicação que estudamos nesse capítulo. Então, ó, aqui eu tenho o locutor, receptor, mensagem e código. Então, vocês lembram que eu tenho uma pessoa que envia, eu tenho uma pessoa que recebe, eu tenho aquilo que se pretende comunicar e eu tenho a forma como eu comunico essa pessoa, né? Que linguagem que eu uso para fazer isso? Então, é isso que vocês me dirão aqui em relação a essa mensagem, tá bom? Na B, como os elementos visuais se relacionam com o texto do cartão? Então, quando eu digo elementos visuais, vamos procurar por imagens, né? Eu tenho cartão de aniversário, né? Eu tenho ícones que lembram comemoração, né? Eu tenho um relógio e eu tenho essas palavrinhas. Todos esses sinais, eles estabelecem alguma relação dentro desse cartão? Por exemplo, esse relógio tem a ver com essa mensagem, tá? Investiguem esses traços e coloquem aqui para mim. C. Que elemento transmite ideias de animação sonora? Então, ó, um relógio. Pensem no barulho que faz um relógio. Eu tenho aqui algum elemento que me transmite essa animação sonora? Se sim, vocês me colocarão aqui, tá? Aí da C, nós vamos direto para 5, tá? Aqui está, leia o anúncio e responda ao que se pede. Então, aqui eu tenho várias mesas de praia, né? E, sob um foco, eu tenho um pão, né? Que seria um sonho. E daqui eu tenho a manchete, seu sonho está aqui. Agência de Turismo Águas Tropicais, tornando o seu sonho uma viagem. Então, aqui, o que vocês irão me responder? Então, ao observar o texto do anúncio, ele possibilita duas interpretações. O que vocês farão? Identificarão quais palavras possibilitam mais de uma interpretação, tá? Basicamente, essa palavra é a sacada de todo esse anúncio aqui, tudo bem? B. Como o anúncio trabalha com as linguagens verbais e não verbais? Indiquem os elementos, que seriam as imagens e as palavras, que relacionam essas duas formas da linguagem. Então, aqui, basicamente, é algo que vocês irão explicar dentro do que vocês acharam aqui. Tudo bem? E C. De que maneira a combinação dessas linguagens transmite uma mensagem? Explique. Então, isso foi intencional, né? Essa sacada desse marketing? Foi sem querer ou foi algo bem pensado, né? Justamente para o marketing? Aí nós temos a 6. Na 6, vocês observarão essas imagens abaixo e transformarão a linguagem não verbal em linguagem verbal. Então, essa linguagem não verbal aqui, ela me diz algo, correto?
que eu não devo deixar o meu celular tocar em certo ambiente. Como eu poderia colocar isso daqui numa linguagem verbal? E esse aqui, esse sinal, como eu posso interpretar isso numa linguagem verbal? E esse cartão vermelho? E essa moça pedindo silêncio? Tudo bem? Na 7, vocês observarão essa imagem e me dirão que tipo de linguagem está sendo utilizada. É uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista? B. Quando temos a mesma atitude do moço da imagem, podemos usar a entonação, expressões e frases curtas e objetivas. Que tipo de linguagem que é essa? Então, que linguagem é essa que me permite usar entonação, expressões e frases curtas e objetivas? C. Transforme a mensagem transmitida pela imagem em linguagem verbal. Tudo bem? Então, aqui vocês colocarão na palavra escrita. Ok? Tá, agora nós iremos até a página 100, onde terá mais desses conteúdos que a gente viu nesses slides. Então, a gente vai começar pela primeira. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Eu tenho o Garfield, ele está correndo atrás de um ratinho, e o John, que é o seu dono, né, está olhando. Aí depois, quando o Garfield volta com esse rato na boca, esse dono, ele proclama, né, nossa, grande garoto, é assim que se faz, Garfield. E daí depois você tem um diálogo entre esses dois, né, em que você percebe o que era exatamente aquela cena. Ele fala, mesma hora na semana que vem? Aí ele responde, claro, mas faça algo a respeito desse seu mau hálito, ok? E ele sai segurando um pedaço de queijo. Fala aí bastante sobre qual era a procedência, né, da atividade deles. Então, o que o dono do Garfield espera e exige que ele faça, como um gato, né? Então, aqui, quando ele tem essa atividade, você vê que o John encoraja ele. Por que ele está fazendo isso? É algo que ele espera do Garfield? Mas o que exatamente é isso? D. Diante da função que ele tem na casa, qual é a atitude dele? Essa atitude pode ser considerada honesta? Justifique. Então, aqui, nós vemos que o John, ele espera algo do Garfield, né? Mas o Garfield recorreu a esse acordo aqui para conseguir passar essa imagem para o John. Você acha que isso é correto? Pode ser considerado honesto? C. John admira Garfield e expressa isso no segundo quadrinho. Que tipo de frase ele usa primeiro para elogiar o gato? Nominal ou verbal? Justifique. Então, aqui nesse segundo quadrinho, quando ele diz grande garoto, essa grande garoto é uma frase nominal, que não tem verbo nenhum, ou é uma frase verbal, em que gira em torno de um verbo? Vocês me dirão que frase que é e me justificarão, tudo bem? D. Transcreva da tirinha dois tipos de frase, uma exclamativa e outra interrogativa. Tudo bem? Eu tenho várias frases, né, em que vocês me classificarão de acordo com a finalidade de cada uma. Então, aqui, quando eu falo, você comprou o que eu pedi, é uma frase declarativa? É interrogativa, exclamativa ou imperativa? Mesma coisa com essas outras, ó, meu livro de ciência sumiu, como está frio hoje? Atravesse a avenida com cuidado, que criança linda, vamos ao teatro amanhã? Não fale mentiras, menino. A honestidade é uma virtude. Daí na 3, eu tenho um pequeno textinho, ó. Ele diz assim, ó, tem gente que nem nota. Ele diz assim, ó, tem gente que nem nota mais que falar e escrever são coisas muito diferentes. Na fala, a gente muda os sons, a gente fala uma sílaba mais forte que as outras, etc. O português pode ser bem difícil de aprender, porque não escrevemos do mesmo jeito que a gente fala, não é verdade? Não bate nada com nada. Mas por que será que no português é assim? Será que em toda língua temos que aprender a falar e a escrever diferentemente? Por isso que tem pessoa que sabe falar, mas não sabe escrever. Então, esse é um texto da Alessandra Ribeiro Faria, e ele faz uma brincadeira com o uso da língua portuguesa nas modalidades falada e escrita, né? Na A, você vai me dizer, né, qual que foi o objetivo da autora ao escrever o texto dessa forma, na sua opinião. Então, aqui, o que você acha que ela quis dizer, né? O que ela está falando aqui? Por que ela fez exatamente desse jeito? B. Reescreva esse texto adequando-o ao padrão da língua escrita. Então, nas línguas faladas, né, a gente tem exatamente esse tipo aqui. Esse tipo de texto que foge à variação padrão. Aqui vocês colocarão ele na versão padrão para mim, tudo bem? Na escrita formal, no padrão da língua escrita formal. C. Você já havia percebido essa diferença entre língua falada e escrita? Que diferenças você notou? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Aqui é esperado que vocês percebam, né, e estejam atentos à forma como as palavras são escritas. Da C, a gente vai direto para a questão 5. Aqui, ó, leia o poema abaixo, que aborda uma questão de variedade linguística no Brasil.
Depois, responda as questões a seguir. O texto se chama Marcas da Minha Terra. Carrego marcas da minha terra, carrego minha origem no coração. Amo minha terra, não porque acho ela melhor e as outras pior, mas porque é minha. Aqui é meu chão, aqui tá meu telhado. Aqui planto meu milho, é desse chão que eu vivo. Então esse é um texto também da Alessandra Ribeiro Faria, né, Marcas da Minha Terra. E vocês me dirão, né, de que região do Brasil o eu lírico desse poema provavelmente é. Seria uma região urbana ou uma região rural? E quais são os aspectos socioeconômicos e culturais dessa região representadas pelo eu lírico? Então aqui, ó, ele tá falando da terra dele. Como que parece ser essa terra? Que aspectos culturais, né, e socioeconômicos, ou seja, social e econômico dessa terra? Tudo bem? B. A variedade linguística apresentada no poema pode ser classificada como língua padrão? Justifique sua resposta. Então vocês lembram que nós falamos de variação linguística e como essa variação foge à norma padrão? Essa variedade linguística pode ser classificada como língua padrão? Vocês me justificarão, tudo bem? E na C, vocês escreverão um pequeno parágrafo que represente uma variedade linguística do país, escolhendo uma região e caracterizando seus aspectos culturais. Trabalhe com descrição do espaço, escolha e vocabulário e pronúncia, tá bom? Então aqui vocês podem pegar, por exemplo, vocês podem usar o dialeto caipira, né? Gírias, por exemplo, que são do sul, coisas da cultura baiana, né? Elementos da cultura nordestina, aí vai ficar a critério de vocês, tudo bem? Nós vamos ficar até essa página, tá? As orientações já estão no Google Classroom. Fiquem despreocupados em relação às questões específicas, tá? Todas elas serão postadas exatamente de qual questionário vocês devem responder lá naquela mensagem que vocês sempre recebem no Classroom. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.